Fala Brasil, fala meu povo, estamos aqui na mesa do podcast dos Santos, a mesa do confronto, a mesa do bate-papo, a mesa do conhecimento, a mesa onde o estado de Minas Gerais é representado de uma forma fantástica e extraordinária nessa data, nesse mês que ainda comemoramos o Dia das Crianças, entendendo que o Dia das Crianças é sempre, mas nesse mês que temos como comemorativo, nós vamos falar de uma frase que foi fomentada e é discutida até na atualidade, que é uma frase dita pelo mestre dos mestres, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe qual frase que Jesus Cristo disse a respeito das crianças? Você sabe, Isabela? Sei. O que Jesus Cristo disse? Deixe-me vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E nessa data, nesse mês, nós estamos aqui nessa mesa fantástica representando as crianças, não só do estado de Minas Gerais, mas do Brasil. Você que está do outro lado da tela, que nos assiste nos Estados Unidos, que nos acompanha esse vídeo nosso aí, não só nos Estados Unidos, Portugal, Hong Kong e todo o estado de Minas Gerais, em outros estados que nós falaremos no final, a Isabela está aqui para te representar. Você de 0 até 1000 anos, 0 porque ainda vai nascer. E nós estamos aqui também com um personagem diferente, fantástico, bonito, inteligente, o nosso amigo e também pastor Nilton, Nilton da Getsemane. Daqui a pouco ele vai falar qual que é o trabalho dele, o que ele representa no estado de Minas Gerais, o como Deus tem usado ele nesses dias tão desafiadores, porque esse tema, essa frase de Jesus representa tudo o que o Brasil e o mundo vive. E, não menos e nem mais, estamos aqui com o nosso amigo Paulo Meira, o Paulo que cuida da saúde do Brasil, que cuida da saúde mental aí do estado de Minas Gerais, daqueles que nos assistem, daquele que está do outro lado das câmeras, porque o Paulo atende tanto fisicamente, como também atende, né, Paulo, online. Online. Você também atende online, Paulão? Atendo. Bastante atendimento online hoje em dia. Ô, maravilha, hein? Paulo não só é psicanalista, mas também um amigo na nossa jornada da teologia, jornada aí dessa criança interna, ô Milton, que Amém. nós carregamos. Eu envio, antes de passar a palavra aqui, essa palavra fantástica, né? Porque a palavra tem um poder de cura, tem um poder de gerar. Antes de passar a palavra para a mesa aqui, eu envio dentro do meu carro, conversando com o meu amigo aqui e pastor Nilton, e a gente dizia que temos que nos preocupar com o Brasil. São episódios acontecendo, né, Milton? Todo esse mês. Milton falava, né, Milton, do garoto lá de 15 anos que adentrou a escola. E o que aconteceu, Milton? Mais um, né? Mais um episódio trágico, né? Que aconteceu dentro da escola brasileira, né? Tem acontecido na escola do mundo todo, né, pastor? E mais um episódio trágico, né? Sim. A gente imaginar, né, uma sala de pré-adolescentes, de adolescentes, alguém entrar atirando, né? E É matar quem tá ali, né, inconcebível Milton? matar, assustar, ferir, machucar por dentro e por fora, né? Porque Jesus falou, não se preocupar com aquilo que só pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas o que além de matar o corpo, pode matar o espírito, E a o, alma da e pessoa. o mundo vive isso, né? O mundo vive isso, esse ataque, né? Esse ataque direto contra a criança, contra, né, o adolescente, Tivemos contra a aquela cena família. horrível, né, Milton? Pastor, o Paulo, quanto psicanalista, quanto amigo, como observou aí a Isabela também, aquela cena horrível que está acontecendo ali, infelizmente, né? Vivemos tempos de guerra em Israel, 40 crianças sendo decapitadas, e a gente precisa, sim, tocar nesses assuntos e dizer a importância de ser criança, por isso que a Isabela está aqui, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a importância de ser criança, o que é ser criança, quais são as expectativas, né, Isabela, de criança, e também entender tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com a fala do mestre. Quando o mestre disse, deixai vir, deixai as crianças vir até a mim, ele já entendia a importância das nossas crianças e dos nossos pequeninos. E a Isabela, o que é para você ser criança? Ser criança, pra mim, é uma fase da vida que eu acho que é uma das melhores, até porque eu ainda nem fui adulta. Porque muitos adultos falam que têm saudade de quando eles eram crianças e que a infância deles foi muito boa. Maravilha, hein? Depois nós vamos lembrar aí, né, Paulo, um pouco da nossa
Infância. Amém. De momentos extremamente alegres, né, Milton? Alegres. E de momentos também que trouxeram algumas frustrações que fazem parte da vida. Com certeza. Qual lembrança que você tem aí, ô Milton, da sua infância? Você poderia contar alguma para nós? Posso, né? Tanto boa quanto, né? Ruim? Ruins. Na minha infância boa, o que assim, coisa que não dá para esquecer é a questão da amizade, né? E é uma coisa que a gente tem visto muito carente hoje, né? Escasso, né, Milton? Esse contato físico, né? Amizade gerada por contato físico. Nós Sim. não tínhamos celular, nós não tínhamos computador. Lá em casa fomos ter televisão, já estava com 12 anos, né? Quer dizer, já estava virando um adolescente, então como Sim. criança. E eu lembro que a gente corria para assistir, chegava da aula e corria para a porta da casa da vizinha para assistir da porta, assistir a televisão dela, uma televisão Sim. preto e branco, né? Com as coloradas, RQ, né? Nós que somos mais experientes, para a gente não falar, né, que a gente tá... Nós que somos mais experientes, eu acredito que todo mundo lembra dessa fase, né, Milton? Todo mundo, com Sem TV, certeza. quem tinha era preta e branca. Era. Isabela não pegou essa fase, não. E o interessante da nossa infância é como a gente dava valor a tantas coisas pequenas. Hoje eu vejo, por exemplo, né, um menino hoje, se ele tem um iPhone 10, lançou o 11, ele já quer o iPhone 11, Sim. né? A gente tinha uma bola, né, pastor? Ganhava uma bola de presente. Eu lembro que quando eu ganhei o quichute, meu primeiro quichute, minha primeira noite, eu usei ele, minha mãe não deixava, era só para, né, não podia jogar bola nem nada. E aí eu usei ele, pus o pé, vocês viram, beleza, dei uma voltinha com ele e ela mandou guardar. E à noite, quando eu deitei, depois minha mãe foi pro quarto, eu fui lá no armário, tirei o quichute, calcei o quichute, deitei, puxei a coberta e eu ficava olhando pro quichute. Fiquei quase hora batendo Fantástico, né? um quichute no outro e olhando, admirando, quer dizer, o prazer de saber que tinha ganhado o quê? Um quichute. Quichute. A parte né? boa é que não acabava, né, Milton? Não acabava, né? Não acabava, né? Bom e ruim, né? Mas de um Porque medo você tava enjoava. dois anos depois, o pé já tinha crescido, ele não tinha acabado. Sua mãe, né, falava, mãe, compra outro quichute. Não, esse aí tá bom ainda, né? Quem tinha irmão, passava pro irmão. Passava pro irmão. Ou então você calçava ele com o calcanhar dobrado ali e amarrava, né? E jogava a bola do mesmo jeito, né? Foi muito maravilhoso. interessante. É muito diferente, né? A questão de valores, né? Sim, Principalmente com coisas que hoje parece insignificante. sim. Você ganhava um caderno, né? Um caderno melhorzinho, aramado, por exemplo. Eu lembro quando eu ganhava um caderno aramado. Poxa, aquele caderno não queria nem escrever nele para não gastar, para não acabar as folhas, para eu ter sempre um caderno aramado. Que a gente só ganhava aquele caderno que era, Sim, né, de grampo, né? de grampo. Era de grampo. E o grampo você não podia tirar. Arrancava uma página, daqui a pouco soltava outra. Aí você arrancava uma em branco, mas lá do outro lado ela estava, né, já com matéria, e se perdia a matéria, né? Então é coisas pequenas, né? E que perderam o valor. E é interessante porque esse valor era dado pelos pais. Sim. Pelos pais, né? O que eu penso nessa fase aí, Milton, Isabela, conhecida aí já na internet como Bela Bagunça, depois ela vai falar do Instagram dela. Paulo, que está aqui, nosso grande amigo. Quando você falava, Milton, eu gosto de ficar pensando que naquele momento a gente não tinha o que o Paulo gosta de dizer aqui no nosso canal, as coisas importantes que não são de pegar, de segurar, né? Você ganhou lá, o quichute ficou todo feliz, mas o que os pais naquela época ofereciam, calor humano, né? Calor humano, né? Receptividade, casa cheia. Casa cheia. Eu fui criado assim também. Moral. Princípios. E quais eram os princípios? Você lembra, Milton? Você lembra, Paulo? Nossa, muito, né, Paulo? Nossa, Deus, né? Era muito princípio. Muitos, né? Respeito aos mais velhos, né? Com certeza. Respeito aos pais. São princípios que não podem faltar, né? Sim. Muito, Educação, né? que Ser norteia educado, muito, né? cumprimentar, bênção, Exatamente. Essas São coisas são virtudes. boas, né? né? Infelizmente. O contato com os mais velhos de uma forma em olhá-los como pessoas mais sábias, né? Mais distantes, ter que respeitar. Então, alguns princípios vão se perdendo e isso não faz bem para a família nem para a sociedade. Com né? certeza. E como resgatar esses princípios aí? Como Bom, resgatar esses princípios? alguém precisa de inserir, né?
de entender, reconhecer, enxergar que esses princípios, né, são preciosos, Sim. né? Não precisa dizer muito se esses princípios, é só a gente olhar para o que está acontecendo com a sociedade hoje, que nós vamos ver que está faltando uma falta tremenda desses princípios. Sim. Filhos que não obedecem pais, né, que não obedecem a mãe, que não obedecem ninguém. Você entra dentro do ônibus, por exemplo, um jovem senta na cadeira do, né, do idoso, puxa o coisa, põe um fone de ouvido, um óculos, puxa, né? Puxa Sim. o capuz, vira a cara para o lado para nem ver que entrou a idosa. E a idosa fica em pé ali do lado dele e ele não se manifesta, porque aquilo não está encurtido do coração dele. Né, pastor? Sou como, né, como mestre aí dessa área científica. Então, alguém precisa de inserir isso, que é necessário, que né, que está fazendo falta hoje, que é extremamente faltoso hoje, né, carente hoje desses valores, nós já sabemos. Então, alguém tem que fazer isso. E aí, no meu caso, né, como eu represento aqui Sim. hoje, né, essa parte espiritual, chamada igreja, que tanto é criticada e tudo, Sim. mas ainda é um dos poucos locais hoje, né, Perseguida, mas que ensina, né, mas ô que Milton? ensina. É um dos poucos lugares hoje que ainda trabalha Ela tem esse coragem de isso. dizer a Tem verdade, você coragem de concorda, dizer a Milton? verdade, tem coragem de dizer a E quando você verdade. falava, Milton, eu lembrava aqui, Isabela, Milton, Paulo, todo mundo sabe, aqueles que acompanham aí o podcast do Santos, o Santos que está como motorista de aplicativo, mas roda todo o Brasil e desempenha aí um trabalho aí como ouvinte e às vezes até como conselheiro. Eu É, acredito que o maior dos divãs é o próprio carro do motorista. Eu descia essa semana para a cidade de Patinga, aqui e ali, todo mundo sabe que é uma cidade maravilhosa, fantástica, os avós do Paulo são ali daquela região, e eu descia com um cliente vindo aqui do sul do Brasil, faltou na memória aqui, daqui a pouco eu vou puxar a cidade que ele vive, Camboriú, é um indivíduo ali, funcionário ali de uma empresa multinacional na cidade de Patinga, e ele vinha muito introspectivo dentro do carro. É mais uma viagem de 200 quilômetros, os 200 quilômetros mais complexo, um dos 200 quilômetros mais complexos do Brasil, dentro da nossa via viária aí. isso. E aí ele começou a se soltar. E eu ali coloquei uma musiquinha para ele, entendeu, Isabela? Para ele se soltar, para o cliente se soltar, para ele ficar à vontade. E aí ele entra num assunto que tem tudo a ver com o que nós estamos nesse papo aqui bem descontraído. Ele começa a abrir as mazelas da alma dele, as mazelas da nossa alma. Porque o motorista de aplicativo, tendo conhecimento ou não, ali ele está no papel de ouvinte. E o carro se transforma no divã. E aí ele começa a contar, aquele indivíduo, com 4 filhos, né? Dos 4 filhos deles, todos os 3 se perderam, como o Milton está dizendo ali, todos os 3 se perderam, filhos de idades variadas, né? 3 deles, hoje um adolescente, 2 jovens, se perderam nas drogas, se perderam na prostituição, já estão, um tentou matar o pai, matar fisicamente o pai, e ele estava com uma criança de 6 anos no carro, eu até o confrontei, eu disse para ele assim, devido à sua história, você não contratou o meu serviço porque você sequestrou a sua filha, não. Ele, não sequestrei, não. Pode ligar para ela aqui, você vai ver que a minha filha não foi sequestrada. Mas aí, enquanto eu ouvia ele, Milton, eu pensava no nosso papel, no papel do podcast do Santos, nessa data, mês das crianças, aonde nós estamos aqui com a Isabela. Ô, Isabela, você é uma criança realizada? Sou. Mas falando sobre o que o Nilton tinha falado antes de bola de futebol, eu tava lembrando que eu acho que no primeiro ano ou no segundo ano, minha professora passou um para-casa de interpretação de texto que tava falando sobre um menino que o pai tinha dado uma bola de futebol para ele. Ele não sabia como usar a bola. Ele tava procurando manual de instrução, ele não sabia. E aí ele voltou e começou a jogar o jogo dele no telefone com a bola, mas ele não soube usar a bola de futebol do brinquedo. Por isso que ele foi pro manual? É. Não, ele não foi pro manual, ele deixou de lado. Não tinha manual, né? Não tinha manual. Bola Isso. Sim. Conclusão, desaprendeu a brincar de bola. Por quê? Por causa da tecnologia, né, Paulo? A bola se tornou um objeto estranho. Estranho. arcaico, Ultrapassado. O que é isso, né? pré-histórico, né? Pré-história. Qual geração que usou isso, né? Mas a bola trazia o quê? Você lembra, Milton? A bola trazia
Olha, Unidade, conexão. unidade. A principal característica da bola, né, era essa coisa de trabalho em equipe. Sim. Era maravilhoso, né, era Sim. maravilhoso. E as brincadeiras nossas todas eram focadas em trabalhar junto. Mesmo um carrinho, você não pegava, brincava de carrinho sozinho. A gente marcava o dia de brincar de carrinho. Brincar de carrinho, né, carrinho de Sim. de plástico e tudo. Então, aí: "Gente, vamos brincar de carrinho hoje? Vamos". Então hoje à tarde, depois da aula, almoça, 2 horas, né, nem 2 horas, depois do almoço a gente já encontra, que não tinha relógio, essas coisas e tudo. E aí a gente se encontrava para brincar. Era: "Vamos brincar de pegador?". Grupo, Sim. era conjunto, era comunidade, né, era convívio, relacionamento. Relacionamento. Aí você não via. E outra coisa, havia sim, não vou falar que não havia bullying, não, porque principalmente esse Sim. caso do assassinato aí, né, tá muito ligado com o bullying, essa violência, né, de atirar, os atiradores, essa coisa toda, tá muito ligada com o bullying hoje. Mas, na verdade, o problema não é o bullying, são pessoas jovens que estão chegando na adolescência, na juventude, sem estrutura, sem Sim. maturidade para suportar coisas que são inerentes, relativas àquela faixa de idade deles. Então a gente precisa voltar, segundo esse conhecimento seu, para os lares, né, Milton? Para os lares, com certeza, para os lares. Porque quando você volta para o lar, aí você ajeita a rua, você ajeita a escola, sabe? Sim. Quando você conserta, né, dentro da sua casa, quando você conserta um filho dentro de casa, aí você mandou um ótimo aluno para a escola. Sim. Você conserta seu filho dentro de casa, aí você mandou uma ótima criança para brincar lá né, no playground do prédio, entendeu? Você Sim. conserta sua criança dentro da escola, você mandou um ótimo judoca lá para aula de judô ou para aula de futebol. Então a estrutura familiar para você é extremamente importante, né, Milton? Com certeza, né? Com certeza, comprovadamente, né? E eu não tenho dúvida, não tenho dúvida hoje, né, que assim, talvez, não sei qual porcentagem que isso representa, mas o quanto isso influencia hoje, né, nessa qualidade do jovem, do adolescente, da criança, né, de personalidade, essa falta que tem feito hoje da criação Paterna, paterna, materna. materna dentro de casa. Uma coisa que você estava falando, hein, Milton? Eu estava pensando, depois, se o Paulo quiser colaborar, e a Isabela também pode participar. Quando você falava, eu pensava uma coisa muito interessante. Há muitos anos eu leio de um a tudo. E acompanhando aí, né, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele traz alguns escritos muito interessantes dentro da sua literatura que é vasta, falando que a criança de zero, vamos começar ali de 1 ano, né? Eu colocar essas hipóteses, de 1 ano até 6, é de suma importância a mãe, o cuidado da mãe. Ela está voltada totalmente à mãe. De 6 aos 12 até os 13, ali de 6 aos 12, entre 12 e 13, essa criança passa a ser para o pai. Você também é pai, eu também sou Sim, pai. Essa sim. criança passa a ser para o pai. Depois nós vamos ouvir aqui o nosso perito. E aí, dos 13 aos 18, essa criança ela pertence aos amigos. A Isabela vai passar essa crise, que não Vai. tem como fugir essa crise. Não E eu, como tem. pensador, como observador, eu tenho observado isso em tudo que eu tenho feito, porque eu sou observador, sou pensador. A Isabela está com 10 anos e hoje eu vejo o quanto nós estamos mais próximos. Eu tive que diminuir as minhas atividades profissionais para que eu e a Isabela caminhem junto. Porque se dos 13 aos 18, para você que me assiste aí, você que está lá nos Estados Unidos, você que está em Portugal, você que está do outro lado da tela, que tem seu garoto aqui, que tem o seu garoto em Belo Horizonte, que tem o seu garoto em Teófilo Otoni, que tem o seu garoto, indiferente da onde que ele esteja, mas que ele está nessa faixa etária, você precisa entender que até os 13 anos, você como pai tem uma figura muito importante na vida dele. Dos 13 aos 18, ele vai dar uma navegada, vai ser influenciado pelos amigos, indiferente de quem seja os amigos, bom ou ruim, mas a parte boa, ô Milton, que aos 18 ele vai te procurar. Vai. Só que aí você precisa estar inteiro, porque aos 18 ele vai te procurar novamente, vai procurar o pai, a figura da força, do genitor, daquele que pode trazer uma palavra que é o diferencial para ele. Então é de suma importância que aqueles que nos assistem, que aqueles que vão nos assistir, entendam que quando nós pensamos em criança, não tem como pensar em criança, mês da criança, sem pensar na estrutura familiar. Você quer corroborar aí conosco, Paulão? Bem, esse assunto, né, tá aqui a Isabela, que
presente conosco aqui. Deixai vir a minhas criancinhas, essa frase de Jesus, né? É dentro de um contexto em que ele está ensinando e os adultos estavam impedindo as crianças de se aproximar porque atrapalha. Porque criança atrapalha, não tem, a gente não sabe o que fazer com criança, Faz barulho. e criança não é algo importante, criança não entende assuntos importantes. Inclusive, isso é um problema, né, do adulto. Mas a Isabela foi brilhante na sua fala de dizer que é a melhor fase da vida, que é a fase que todo mundo lembra, que Sim. todo mundo quer voltar, porque há sempre uma criança dentro de nós que está viva, né? E a frase deixai vir as crianças é porque tem alguém que não deixa, é porque tem uma estrutura que não deixa, é porque tem um adulto que não deixa, porque tem um sistema que não permite que as crianças venham a Jesus ou que consigam ser percebidas como humanas, conscientes, com desejos, com vontades, com emoções. E é claro que no contexto em que Jesus traz essa criança ao centro, Jesus permite a criança chegar ao centro, é num contexto onde que a criança não era percebida como alguém consciente, que é algo que ela só vinha a ter num período mais da sua adolescência em diante, que ela começava a ser percebida como um ser humano. A criança até então é só criança, né? Não serve para muita coisa. E quando Jesus diz, deixe vir as minhas criancinhas, ele está dizendo que as crianças são importantes. E a psicanálise, Freud, também nos traz novamente a criança para o centro, né? De entender que o bebê, né, que o recém-nascido, que a criança na sua formação, que a criança no seu crescimento, nos seus processos de aprendizado, né, ela está incorporando o mundo que está à sua volta. Ela está decodificando, né, todos os símbolos que estão à sua volta, a partir da mãe, do pai, dos objetos, né, e à medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando mais significado, né, Sim. simbólico do mundo que está à sua volta. Sim. Então, deixar é minha. A sociedade que nós estamos hoje precisa deixar as crianças vir, né? As crianças precisam transitar. As crianças precisam ser ouvidas. Por isso que é muito importante estar aqui ouvindo a Isabela. Por isso que é muito importante termos crianças em podcasts. Sim. Por isso que é muito importante termos as crianças na igreja. Eu sempre costumo dizer que o templo, né, geralmente o templo religioso, não tem crianças nos espaços. Quando você vai nos principais templos religiosos, os assuntos sérios são falados pelos adultos. É o altar, os adultos, uma liturgia muito adulta. Cadê as crianças? As crianças a gente coloca num quarto, as crianças a gente coloca lá numa sala qualquer, ninguém vê muitas crianças no lugar principal. E quando Jesus está dizendo, deixai vir as minhas criancinhas, ele está chamando as crianças para o lugar principal. Quando nós conseguimos permitir que a criança seja o centro de uma sociedade, onde seja percebida, valorizada, não aviltada, não violentada, mas que ela tem espaço para crescer, para receber educação, para ela receber acolhimento, afeto, nós temos adultos melhores, nós temos uma sociedade melhor, nós temos um povo menos doente e nós temos, obviamente, um mundo mais colorido, como esse pirulito aqui, colorido, que representa essa vida tão divertida que é a vida de uma criança. E o que a gente percebe aqui, com a fala do Paulo e com a fala dos demais amigos, da Isabela, do Milton, o quanto é importante o que nós estamos criando aqui no Podcast dos Santos. E o que eu acredito que você também desenvolve, Milton, nas suas atividades ali, suas atividades enquanto pastor, né, de departamento de juniores, trabalha-se com criança, que é dar à criança o lugar de fato que ela merece. Foi o que eu entendi que o nosso amigo aqui do nosso canal, o Paulo, traz segundo as palavras do Mestre Jesus. Que Jesus diz assim, olha,
As portas estão abertas. As crianças, elas têm poder para transitar. E as crianças, elas não têm só poder de transitar, não. Elas têm conhecimento, elas detêm informação, elas detêm autoridade. As crianças, hoje, a ciência contemporânea, moderna, pós-moderna, futurística, pós-cristã, começou a perceber, dentro de uma estrutura educacional, que as crianças, elas têm muito a ensinar, elas não são tauba rasas, como se falou no passado. No passado, você ia para um sistema educacional, nós fomos alunos, né? Paulo foi aluno, Milton foi aluno, e os nossos professores enfrentavam nós como? Ele era simplesmente o retentor do saber e a criança era tauba rasa. Hoje, se não. Hoje, com o advento tecnológico, né? A tecnologia, a informação, não a sabedoria. A informação está na palma da mão da criança. Mentoreada, monitorada pelo pai, pelo responsável. E aí essa criança, ela começa a entender o lugar de fala. Né, Isabela? Sim. O lugar de fala. Ela passa a perceber, e aí quando a gente volta 2023 anos atrás, na pessoa do Mestre Jesus, que sempre vai ser atualizado, ele traz para nós essa reflexão. Deixai vir a mim as criancinhas. Não vou usar nem o que está depois da vírgula lá, porque dela é o reino. Porque se a gente for estender e não é tema desse nosso episódio, né? O reino que desce, o reino que é estabilizado aqui, o reino que é construído por ele, o governo que é trago para ele, e ele começa a trazer uma percepção que esse reino, que essa construção, ele quer as crianças, porque ele entende a importância delas. Eu vou voltar à fala que eu conversava muito com o Milton. Não precisa ficar tímido não, viu, Milton? Que aqui é esse bate-bola bem descontraído mesmo. Legal. É importante trazer esse conhecimento. Eu me lembro que eu conheci o Milton ali, na Igreja Batista Getsemane, no batismo da minha filha. E o Milton trazia toda a bagagem dele. O garoto que vem de uma família desestruturada, que é a história do brasileiro. O garoto que vem de uma família desestruturada, que se envolve com droga, mas que Sim. recebe o chamado do mestre. Amém. E que nesse chamado do mestre, o mestre chama ele para ter voz. A criança, como Paulo falou, a criança interna recebe o chamado do mestre para ter voz, para dar voz às crianças que estão aí soltas. Como eu estava dizendo aqui, estava com um cliente, o cliente dizendo, olha, meu filho tentou me matar, porque o filho se perdeu lá atrás, e o filho se perdeu no pai, que também é a criança perdida. O pai que precisa se encontrar, essa criança precisa ser encontrada. De repente ela vai se encontrar na análise, mas ela pode se encontrar também na pessoa de Cristo, na pessoa da igreja, às vezes fora da igreja, mas essa criança precisa ser encontrada. E hoje, falar de criança é trazer esse encontro. Quando a gente aqui no podcast do Santos, as pessoas me questionam, Milton, falam assim, poxa, mas você trabalha com aplicativo, mas o aplicativo não tem nada a ver com o holofote que o Santos está criando aqui com os amigos, com o Paulo, com a Isabela, com o Milton, porque nessa mesa aqui nós estamos dando voz à criança. E acima da criança está o mestre dos mestres, que já deu voz à criança antes dela existir. Antes da criança da Isabela, que representa as crianças do Brasil, do estado de Minas Gerais, que representa as crianças que estão assoladas, frustradas lá agora no país. Qual país, Milton? Qual que você diz? Israel. Israel. Que estão lá agora em guerra, certeza. foguete caindo, Sendo decapitadas, explosivo, estupradas, violentadas sexualmente, sexualmente, atormentadas. Algumas crianças que já estão esquizofrênicas, mesmo antes de ter 10, 12 anos. Imagina uma criança, né, presenciando uma bomba caindo na porta da casa dela, ou em cima da casa dela. Você imagina que estrago, né, pastor? O senhor, como, né, da área da psicologia, que estrago essa imagem vai fazer dentro do coração dessa criança, da alma dessa criança. Que dia que essa criança vai... Como que ela vai conseguir esquecer isso, né? De ver uma bomba. Eu vi a imagem esses dias agora, o pai, a mãe e os 3 filhos foram encontrados abraçados dentro de casa. A bomba Sim. desabou em cima, né? Matou, e eles foram encontrados abraçados, né? Então, a visão disso, né?
Imagina o que está gerando dentro do coração das crianças. Mas você entrou num detalhe aí, se você me dá licença, Vai fundo, Milton. de eu corroborar um pouco sobre ele. Você falou aí, quando o senhor colocou muito bem colocado, quando Jesus chama essas crianças, né, para um local de tão importância quanto os adultos, e até mais. Sim. Porque a Bíblia fala que ele pegava e punha elas no colo dele. Que ele chegava para ele, para abraçar. As crianças estavam coladas com Jesus, coisa que os adultos não estavam. Então, não é um lugar igual os adultos merecem dentro da igreja, não. É muito mais próximo de Jesus. É no colo. É alguém que Jesus pega e põe no colo. É alguém que abraça, né, que está coladinho, que está nos braços de Jesus. E eu fico muito triste, agora trazendo isso para a minha realidade, né, que é a Sim. realidade religiosa, de igreja, como pastor. Quantas igrejas eu já fui ministrar, fui visitar, o que for, e chegava na igreja, estava lá aquele templo maravilhoso, né? Um som bom, um púlpito, ar-condicionado e tudo, os adultos acomodados e tudo e tal, e as crianças tudo lá fora correndo. As crianças tudo lá fora correndo. Quantas vezes eu cheguei na igreja toda estruturada, beleza e tal, aí você não via nenhuma criança, aí eu perguntava, ia num banheiro e tal, por curiosidade, né, que é Sim. a minha área, né, Deus sempre me incomoda com isso, onde eu chego, Deus me incomoda, me leva para menino, né. Aí, você chega, aí tá lá, passava e via lá uma sala apertada, né, sem ventilador, sem ar, amontoado, dá uns negócios para os meninos colorir lá e pronto, como se fosse o trabalho a ser feito. Sim. E nesse item, nessa questão, eu queria fazer uma ressalva aqui para o meu pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, que é o nosso líder lá, o anjo da igreja. Eu lembro que onde nós fazemos o culto hoje de juniores era uma quadra de futebol, era Não uma credo. quadra, tudo. E ele conta, o pastor Jorge conta que Deus chamou a atenção dele e falou assim: "Eu quero que você crie um lugar, né, para você, para trabalhar com os meninos, para eu me manifestar para os meninos, para eu me encontrar com os meninos". Sim. Então nós temos lá na Getsemane, aí ele constrói um edifício, um prédio de 3 andares, de 3 andares, com toda a estrutura para o Jet Kids, as Sim. criancinhas, né, até chegar à idade de juniores, 9, 10 anos, Sim. né, pronto. Agora ele pega onde era a quadra e transforma no melhor salão da igreja. Sim. Salão acusticamente tratado, 4 ar-condicionado pela área, super acomodado, com batistério, né, com banheiro para as meninas, banheiro para os meninos, tudo muito isolado, tudo muito feito com muito carinho, com muita excelência, que é Sim. particular dele, né, do nosso pastor. E aí eu fico olhando aquilo, né. É o que ele está fazendo, ele está Sim. fazendo o que Jesus fez. Ele está criando, dando espaço para essas crianças, né, permitindo essas crianças, dando ambiente, dando Dando lo elas voz, né? dando voz Dando para voz. elas. E aí lá no e aí agora, né, monta o sistema todo, um processo todo para trabalhar com esses meninos. Lá no culto de juniores, nós temos é um culto, nós Sim. temos uma equipe que recebe os meninos na porta, né, Sim. com colete, né, mandar um alô também para nossa pastora lá, a pastora Cris, que é a líder dos Fica à vontade, juniores, pastor, vamos dar tá um alô lá bom? pro seu pessoal. Né, eu tô lá, tô representando aqui o ministério, tá vendo o boné aqui, juniores, dá para filmar aí, mas eu sou um pastor auxiliar, né, nós temos a Sim. nossa pastora, que é a pastora Cristiane, talvez ela até estaria aqui conosco hoje, mas ela está convalescendo, né, de recuperação de uma cirurgia. E então nós temos um processo, um culto para eles. Lá nós temos a banda para tocar com eles, né? Eles têm um momento que eles aprendem sobre dízimo e oferta, né? Eles têm Sim. a palavra, momento da palavra. A gente ora por eles, os aniversariantes do dia. A gente chama à frente os que estão visitando, né? Dá um Sim. pirulito, dá uma coisa, né? A gente tem né, as comemorações, as datas específicas, né, as comemorações, os A eventos criança é específicos. acolhida, você concorda, irmão? Ela é o que o pastor falou, ela encontra o local de fala dela, né? É preciso, Ela né? precisa, ela precisa. E a coisa mais importante disso tudo, como nós aprendemos quando nós fazemos isso, Sim. entendeu? Quando nós fazemos isso.
damos esse espaço que Jesus deu, né? De chamar a criança para perto do evangelho. Vou Como nós aprendemos Você isso? falando, Milton, eu estava pensando aqui, enquanto nós estamos nesse bate-bola aqui, os dois estão na expectativa aqui, que é normal, está tudo tranquilo. Agora, pensando o seguinte, é importante, por isso que o nosso canal ele existe, por isso que estamos aqui no podcast do Santos, é a gente trazer para aqueles que nos assistem uma reflexão que ela não pode ser só pensada, existem pessoas fazendo. Tá E o fazendo. Milton ele traz um exemplo aqui, na comunidade dele, que ele acabou de dizer aqui, ele na Igreja Batista Getsemane, no bairro de Araguá, ele tem um prédio ali, ele tem toda uma equipe estruturada, aonde crianças indiferentes do nível social, cultural, é isso que você está falando, né, Milton? E Eu de entendi. idade também. Diferente da É. idade, do nível cultural, do nível social, elas são acolhidas, elas são cuidadas, porque às vezes a maioria das nossas crianças, nós precisamos falar disso aqui. Se a Isabela não dizer, se o Milton não dizer, se o Paulo, o psicanalista Paulo não dizer, eu preciso dizer. Eu preciso dizer porque eu sou essa voz das crianças aí na sociedade. Amém. Eu sou o garoto que foi criado na favela. Eu sou o cara que dirige o carro e toda hora tem uma criança dentro do meu carro que é violentada sexualmente. Toda hora tem uma criança dentro do meu carro que foi violentada, que está usando droga. Os meninos hoje se tornou natural, Milton, infelizmente. Se tornou natural, não é a realidade da minha filha hoje, mas é a realidade da maioria das crianças de 8 anos que estão usando drogas, e drogas que não são permitidas pela nossa lei. Se não são permitidas pela nossa lei, pressupõe e entende-se que é altamente destrutivo. Você entende melhor do que eu, do que isso. E é importante trazer para aqueles que nos assistem que existem pessoas que acreditam nas crianças. Com O certeza. podcast do Santos acredita na criança. Com certeza. O Milton acredita na criança. Com certeza. Getsemane acredita em criança. O Paulo está aqui para atender as crianças. Porque acredita em crianças. Então nós acreditamos em você, indiferente de onde você esteja. Você vai olhar aí, vai entrar no nosso canal no YouTube, você vai ver o nosso rodapé, vai estar lá os nossos contatos, telefone meu, do Milton, até da Bela Bagunça, do psicanalista Paulo. E você, indiferente do seu nível social, financeiro, nós somos uma voz aqui no estado de Minas Gerais. Você concorda, Milton? Com certeza. E é uma coisa que independe do seu histórico escolar, né? Sim. Do quanto você tem conhecimento, informação, formação, né? É uma coisa para a mãe, que ali é uma empregada doméstica, que nunca conseguiu Sim. estudar, que não, né, não teve uma oportunidade de formação escolar e tudo, mas também para a mãe, que hoje é uma CEO de uma empresa, né, que tem ali um Sim. MBA, que né, tem um doutorado, tem um pós-graduada e tudo, né? A visão é essa, é chamar a atenção para o mundo, do mundo para as crianças, né? Porque a palavra já fala, delas Sim. é o reino do céu. E tem uma palavra ainda mais pesada, ainda que mais, e as palavras, quando elas são pesadas, vindas da boca de Jesus, não são vingativas, não são punitivas. Elas vêm para nos sacudir, para Sim. nos acordar, para nos despertar, para chamar a nossa atenção. E Jesus falou, ai daquele que escandalizar um pequenino. Então, nós estamos vivendo um tempo hoje que essa palavra ela está ardendo no coração das pessoas. Sim. E as pessoas elas estão se colocando, estão se permitindo ser colocadas debaixo dessa palavra, e elas vão colher os frutos de não atentar para isso. Sim. Sabe? Né? Tanto líder quanto pai, você concorda, Milton? Pelo que eu Tudo, estou entendendo. tudo. Tanto líder quanto pai, quanto o profissional que é o O misto. professor, o médico, Sim. todos nós, porque ele está falando de criança, né? E criança basta ser pai, concorda? Concordo. Né? E a palavra fala, assim, eu sou apaixonado com a palavra do Senhor. A Bíblia fala em 2 passagens, nós vamos ver que Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Aí um dia eu estava meditando nessa palavra e eu pedi ao Espírito Santo para mostrar isso dentro do meu coração, o que ele queria falar com isso. Sim. E como eu trabalho com criança, eu peço a Deus sempre me dar, ele Uma sempre me direção, dá né, Milton? uma direção numa linguagem de criança, Voltada à criança. voltada para ela. Faixa Porque etária certa. entende-se que a linguagem ela é tão importante quanto a mensagem.
Se eu chegar num culto lá dos Jet Kids, menino de 4 anos, 3 anos, se eu falar Yeshua Hamashia, Ele não vai compreender. ele não vai olhar pra mim e falar assim, "Ih, esse pastor tá doido. Não tá, Pastor voltou a falando fumar neném, maconha." voltou a beber, cheirar pó, né? Mas se eu falar com eles, papai do céu, eles vão entender. E eu tô falando da mesma pessoa. Sim, Yeshua Hamashia é papai do céu. sim. E é o Jeová Jireh, e é o Yeshua, e é, né, o médico dos médicos. Então, trazer essa linguagem, né? A importância também de trazer essa linguagem. E quando eu pedi a Deus sobre a herança, aí ele falou comigo, o Espírito Santo me mostrando, né, sobre o que é herança, o que você ganha de herança, né? Você ganha uma fazenda de herança, o que você faz? Você deixa ela lá, os boi morrendo, as cobras picando boi, vaca, né, parindo lá no meio do mato, Sim. e a onça comendo, e tudo, as canas estragando, as frutas estragando no coisa, os vegetais amarelando e tudo, ou você vai para lá e vai cuidar. Isso é a importância da paternidade que nós estamos falando, É, concorda? a importância de cuidar da paternidade. Isso é a E importância ela da tá paternidade. sobre a paternidade. Ela tá sobre a paternidade. É pai e mãe. Porque quando você fala que Jesus trouxe essa palavra para você, Milton, eu entendo que você está trazendo uma reflexão para aqueles que nos assistem, porque nós vamos ser assistidos, para aquele Sim, que nos assiste, é a importância da paternidade. a importância da E paternidade. vou pegar o seu gancho um pouco do que o nosso psicanalista trouxe aqui, é uma reflexão dentro do texto que ele utilizou, que nós estamos utilizando aqui, quando Jesus disse, olha, a criança tem voz, porque naquela época eles não conseguiam entender a voz da criança. Quando eu digo a voz da criança, é pensando a criança como um todo. A minha Sim, experiência, agora eu estou dizendo como pai, não como apresentador aqui do Santos, do podcast do Santos, não como os rótulos que tenho, porque não tem como eu sair dos rótulos que tem, porque eles me constroem a pessoa que eu sou, mas como pai, e olhando aqui para a Isabela, que é um presente, né? A Isabela traz mais alegria do que o sabor desse pirulito. A Isabela representa mais cores do que a multicolaridade desses pirulitos representados aqui. E eu tive o privilégio de estar em lugares que eu acredito que muitas pessoas não vão estar, de ter representados lugares e projetos que muitos não vão ter. E eu entendi, ô Milton, que nada substitui a paternidade. nada. Nada substitui Nada. aquele abraço, aquele olhar, aquele beijo. E quando eu ouço você falando como pastor, o que eu acho interessante, que muitas das pessoas eles vão chegar na terapia pela instituição, porque às vezes a pessoa ela fica tímido de procurar um terapeuta, mas numa instituição séria ela vai conhecer a terapia, porque Vai. existem casos que a espiritualidade não vai resolver. Não vai resolver o caso daquele pai que é arbitrário, daquela mãe que é omissa, daquele pai que agride, daquele irmão que está abusando sexualmente, mas na instituição, lá nos juniores. Às vezes vai precisar do pai ser preso. Cadeia, Sim, né? isso. Vai ter que ser preso. Um pai que bate numa mãe, né, que maltrata uma mãe na frente, sei, na frente dos filhos, sei onde for, que bate na esposa, ou namorada, ou na mulher que ele convive com ela, né? Ele é Ou que abusivo, violenta e tudo, ele tem que ser violento. preso, ele tem que ser tirado desse convívio social. Até, no primeiro momento ele tem que ser. Isso. Eu vou prender, depois eu vou conduzir para o psicanalista Paulo, para ele entender aonde que esse adulto infantil se perdeu. Só que aí entra a importância da instituição enquanto igreja. E muitas vezes ela erra, tá? Que o pastor vira para a mulher e não, vamos orar, vamos fazer uma campanha que ele vai mudar, né? Unge as roupas dele e faz isso e faz aquilo. Não! Pastores, vocês estão sendo, né, relapsos, Conivente. coniventes com aquela violência. Qual palavra você deixaria aí, pastor, para o público que nos assiste, nessa desestrutura familiar, pensando pensando a fala de Jesus Cristo? Deixai vir a minhas crianças. Tudo que está impedindo a criança de chegar a conhecer Jesus tem que ser tirado. Concorda? Tem que ser Sim. tirado. Por isso Jesus falou, chega para cá, né? Adulto, chega para cá. O fariseu, sai da frente, né? Cheio de o publicano, conhecimento. sai da frente. Doutor da doutores lei, escribas. sentado no trono da reflexão. Os Gamaliel, dá licença, sai da frente. Não fica entre eu e as crianças, não. Eu não quero ninguém, nada entre eu e as crianças. Por isso que ele falou, deixa vir a mim as crianças. Nada pode ficar entre as crianças de Jesus. Eu estou falando de Jesus porque é a minha área. Sim. A área que eu fui chamado para cuidar dessas crianças através da religiosidade, Sim. através da religião, através, né, da espiritualidade, que é a cristandade.
né? Que Sim. está dentro de mim, que Deus pôs dentro de mim para passar para eles, né? Então, tem que ser tirado. Tem que ser tirado. E nós sabemos a fonte do problema hoje, né? A quebra da paternidade. Sim. A quebra, a arrancada a paternidade está sendo castrada dentro das famílias, está sendo castrada dentro dos casamentos, né? E isso provém lá do Jardim do Éden. Todo mundo fala assim, Eva, todo mundo mete o pau na Eva, né? Sim. Eva, poxa, tal, por causa de você, né? Eu vi um cara, um pastor falando, tá vendo? Por causa das mulheres, a gente tem, né, que tem que trabalhar, tem que suar, era só pra gente colher só e tal, cuidar do jardim. Aí a pergunta é, quando a Deus faz Adão e Eva, ele fala assim, ele faz Adão e fala assim, você vai se cuidar e lavrar o jardim. Ele foi Aí aberto, ele vai e né? faz a Eva e fala assim, eu vou quebrar seu galho, vou te dar uma companheira, tô vendo que você tá vendo todo mundo acompanhado, você sozinho, né? Pra você não fazer besteira, eu vou pôr alguém do seu lado aí para te ajudar a caminhar. Pronto, Sim. auxiliadora. Mas quando ele institui Eva dentro daquele contexto e cria a família, para Sim. gerar a sociedade, ele não tira essa responsabilidade de cuidar e lavrar do jardim de Adão. Você continua sendo o cuidador e lavrador. Por que eu estou falando isso? Todo mundo mete o pau na Eva, né? Sim, mas a A responsabilidade pergunta dele, é, né? onde Adão estava que não viu que a mulher dele caminhou para o lugar, o único lugar que Deus tinha falado para não ir? Tocando na árvore que não era para tocar, comendo o que não era para comer e ainda conversando com a serpente. Ou seja, houve um descuido de Adão, Sim, de não perceber isso. Né? Eu até brinco, claro. eu brinco, né? Poxa, quem mexe com criança, a gente acaba ficando lúdico demais às vezes, Sim. né? A pedagogia lúdica aí. O que Adão estava fazendo? Pescando, sabe? O que ele estava fazendo? Dormindo, tocando violão, né? Que foi para onde não Ele se devia. perdeu no papel dele, né, meu Ele Tom? se perdeu no Ele papel se dele. perdeu no E é o papel que nós dele. temos visto hoje. Então, nessa hora agora, eu quero chamar a atenção de você, pai. Isso. Você que está nos assistindo agora, esteja onde estiver assistindo. Pai, você está sendo conivente com o estrago que Satanás está fazendo no coração do seu filho. A menina, por exemplo, para ela, o psicanalista pode nos ajudar nisso, e eu estudei um pouco sobre isso. É o primeiro homem que ela tem na vida. Sim. É o primeiro homem que ela senta no colo, é o primeiro homem que a menina vê, que vê ela nua, que toca no corpo dela, que beija ela. Referência de homem é pai, né, É Milton? referência de homem, para ela é Referência pai. de homem é E pai. aí ela cria aquele castelo. Sim, Aí o cara vai e sai de casa, sim. entendeu? Ô, Não tô Milton, aqui dois criticando. minutos, Milton, pra você deixar uma reflexão aí pro povo. Eu não estou aqui, vim aqui para criticar você que está separado, divorciado, não, porque eu não sei sua história, eu não sei Sim. coisa. Mas há coisas que são inegociáveis. Princípios, né, Milton? Princípios são inegociáveis. Né? Quando Deus falou, filho é herança do Senhor, o filho nasce aonde? De um pai e de uma mãe. Sim. Então você tem que cuidar. Dentro daquilo que eu estava falando, a herança tem que ser É cuidada. responsabilidade. Porque né, Milton? se você recebe uma fazenda hoje que vale 1 milhão e você não cuidar dela, quando você for vender, ela vai valer 500 mil. Ela perde o valor. O pai e a mãe que não cuidam dos filhos, o filho está perdendo valor. Porque ele não entendeu, né, Milton? Não entendeu. E está perdendo valor nessa sociedade. Só que ele não está perdendo valor para Deus. Essa criança continua sendo aquela, ai daquele que escandalizar ela, ela continua sendo, o delas é o reino do É céu. a mesma criança que foi chamada por Jesus. É né? a mesma criança, né? Mas, que foi Isabela, você quer chamada. deixar uma palavra aí para as crianças do estado de Minas Gerais, as crianças da sua escola, da sua igreja? Fala conosco. Sim. Assim, eu não quero deixar uma palavra, mas voltando sobre o assunto, qual é o momento de fala das crianças? Uma coisa que eu acho muito legal lá na Getsemane e lá no culto dos juniores é que na hora da pregação, os pastores eles interagem com a gente, por exemplo, lá no telão eles mostram gravura, por exemplo, vamos supor que tá falando de um templo do passado, aí eles acham uma imagem e colocam lá no templo pra gente mais ou menos ter uma ideia de como é. Sim. E a importância disso para sua vida? Eu acho isso muito legal, porque às vezes a imagem, ela ajuda muito para entender como que funciona, como era. E a comunicação, a pessoa quando ela interage com a gente, é melhor porque dá para entrar no assunto, não entrar no assunto, mas
falar o que a gente sente, o que a gente vê e isso. E o Nós que a gente entendemos. entende também, né? Pela É. linguagem, né? Facilita, não é isso? A Sim, linguagem usada, ela facilita o seu entendimento, né? sim, Daquilo ali que não é o mesmo entendimento de uma De um pessoa adulto. adulta, Nós- né? É, Muito, Sim. muito né? bom. É muito legal, Muito né? bom, Sobre Isabela. isso, quando então, a gente lá faz muito isso, né? Manda um alô para sua escola aí que nosso tempo terminou, Isabela. Manda um alô tá. aí. Alô, Colégio Pequena Via. Maravilha. Ô, Paulo, você quer dar uma contribuição final? Geralmente o adulto, quando chega na sua reflexão sobre a vida, geralmente as dores, o adulto adoecido é o que teve uma infância adoecida. Sim. E alguém adoeceu essa infância, né? A criança, quando vem ao mundo, ela precisa ser acolhida, amada, protegida, direcionada. O pai é tutor, Sim. responsável, mas as crianças precisam ser ouvidas, percebidas, e muitas vezes são impostas diante de muita violência, diante de muita dor, e automaticamente, como diz a Isabela no início aqui, é a melhor fase da vida e depois as pessoas estão tentando voltar a viver esse momento. Sim. Mas eu quero fazer uma crítica. Nós estamos aqui no mês de outubro, que comemoramos o Dia das Crianças, o momento das crianças, o acolhimento das crianças, mas quem menos falou foi a criança. Nós poderíamos ter te ouvido mais, né? Com certeza. Talvez E seria- acabou que é o nosso erro. A crítica que eu faço não é a minha, ao Iraci, ao pastor Nilton. A crítica que eu faço é exatamente o que Jesus tentou dizer. Deixe vir as minhas crianças. Por quê? Porque é difícil, muitas vezes, a gente falar de criança, de assuntos que envolvem a criança, sem que nós, adultos, não venha a colocar a nosso posicionamento, nosso ponto de vista. Então, a criança fica deslocada. Eu queria ter te ouvido mais aqui hoje, porque você falou coisas profundas, principalmente no começo. Da próxima vez ela vai falar mais, né, Isabela? E esse é o momento de estarmos aqui. Cuidarmos dessa criança que está dentro de nós. E é isso aí. Parabéns, viu? Por falar, por estar aqui. Você foi guerreira, corajosa. Ela é, né, Isabela? Exatamente. Ela é. Ela não Pessoa foi, ela é. fantástica. Obrigada. Fica os nossos agradecimentos a você que nos assistiu, os nossos agradecimentos ao Paulo, que cedeu o espaço, o tempo dele precioso para estar aqui conosco. Milton, que é amigo, Amém. amigo de batina, amigo de ministério, amigo ali, vizinho nosso. E a Isabela, que tem construído e vai continuar construído, porque a identidade dela, sabe qual que é? Nasceu para reinar, para construir. E a gente está muito feliz aqui, Isabela, e sabemos que com o tempo você vai continuar falando mais, porque às vezes, mesmo não abrindo a boca, a gente fala muito só de estar no lugar, e a gente é lido. Para você que nos assistiu, nós agradecemos você que acompanha aí o podcast do Santos, nós agradecemos você que está sempre nos chamando aí no inbox. Eu queria dizer para você que se você fazer uma visita para o nosso amigo ali, Cachoeirinha, Bernardo Vasconcelos, 1113, o melhor barbeiro aí do estado de Minas Gerais, o Roberto Fino Toque. Você pode ir lá que tem uma pomada para você usar na sua barba. É só você anotar que assistiu o podcast do Santos e você vai pegar uma pomada lá com o Roberto. Bernardo Vasconcelos, 1113. Um beijo no coração de você que está sempre participando aqui com o podcast do Santos na mesa da verdade, do confronto, que não há corte e os erros são mostrados na realidade e na inteireza. Fala, Isabela. Eu posso pedir para quem está nos assistindo para deixar aí nos comentários um momento de alegria na sua fase quando você era criança. É isso Legal, aí, povo. legal, É legal. isso aí, povo. Você vai entrar lá no nosso site, vai entrar no nosso link e vai escrever a reflexão que a Isabela pediu para você. Você escrevendo essa reflexão, nós vamos te responder com o maior carinho e amor, né, Isabela? Sim. Um beijo no seu coração. Podcast do Santos.